Bem-vindos! Mais um vídeo sobre direito do consumidor, vídeo 3, ok? Aqui nós vamos falar do campo de aplicação do direito do consumidor. O que eu quero dizer para vocês é que onde que eu vou aplicar aquele sistema, aquelas regras de defesa do consumidor, né? Eu vou aplicar em qualquer relação, então eu estou trabalhando numa empresa, aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor? Não. Eu fui comprar um imóvel, né? Flávia, fui comprar um imóvel, financiado ou não financiado, aplica as regras de defesa do consumidor? Eu fui numa loja e comprei um sapato, né? Eu comecei a fazer trufas para vender. Aplica as regras de defesa do consumidor, porque eu acabei de dizer para você que é um sistema desequilibrado de proteção ao consumidor. Então, essas regras são mais benéficas para o consumidor. Quando eu vou aplicá-las? Tá. Para saber responder isso, você vai ter que entender o seguinte: só vou aplicar as regras de defesa do consumidor se eu conseguir colocar isso dentro da relação de consumo, tá? Existe uma fórmula quase que matemática da relação de consumo, que é fornecedor, eu tenho que ter um produto ou um serviço, tá? Um produto ou um serviço, tem que ter um fornecedor e um consumidor, tá? Então, basicamente, eu tenho que ter 3 pontos nessa relação de consumo, né? Então, eu tenho que ter produto ou serviço, fornecedor e consumidor, tá? Vamos definir o que é produto ou serviço, depois a gente fala de fornecedor e consumidor. Quando a gente está falando de produto ou serviço, produto é tudo, qualquer coisa que eu posso colocar à disposição de alguém, tá bom? Então isso é produto, então ele pode ser vendido, ele pode ser consumido. Esse produto pode ser material ou imaterial, tá? O que é um produto material? Ele pode ser visto, percebido, né? E o imaterial, ele não possui essa matéria, mas ele existe. Por exemplo, a energia elétrica, por exemplo, a internet, tá? Então, isso é um produto. O serviço, que também está aqui, é tudo que é posto à disposição, uma atividade colocada no mercado de consumo. Pode ser passear com cachorro, pode ser lavar cachorro, cortar um jardim, pode ser produzir um bolo, pode ser um tênis, que nós falamos tanto até agora, né? Assim, a fabricação de um tênis, o tênis em si é um produto. A fabricação, ser um sapateiro, por exemplo, e consertar aquilo, levar, às vezes, dar uma palestra, uma aula. Então, a gente está falando de serviço, uma atividade colocada no mercado de consumo, tá bom? Agora a gente vai falar do seguinte, né? Aí a gente tem mais 2 elementos. Então a gente falou sobre produto e serviço. Vamos falar agora sobre fornecedor, que é o outro elemento na nossa fórmula da relação de consumo. Fornecedor, ele pode ser o seguinte: fornecedor é aquele que fornece o produto ou serviço. Então, é aquele que vai vender o tênis ou que vai fazer o jardim, por exemplo, né? Então ele vai fazer uma atividade ou ele vai colocar um produto à disposição de uma pessoa, tá? Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, uma pessoa ou uma empresa, é isso que eu tô dizendo. Ele pode ter CPF ou CNPJ, de uma maneira bem grosseira, falando aqui. O fornecedor, ele pode ter natureza pública ou privada. Isso significa que pode ser uma empresa com capital privado ou pode ser uma organização ou uma entidade pública que fornece serviços públicos. O fornecedor pode ser, sim, alguém ligado a serviço público. Por que não? Né? Ele também pode ser nacional ou estrangeiro. Então, uma empresa ou uma pessoa que reside no Brasil ou uma pessoa ou uma empresa que não reside no Brasil, que reside em qualquer outro lugar do mundo. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: você quer vender para pessoas do Brasil? Vai se submeter às regras de proteção do Brasil, ok? Ao nosso sistema de proteção, tá? Então, o fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, inclusive ente despersonalizado. Ente despersonalizado é uma pessoa sem personalidade, que perdeu a personalidade
nós estamos falando aqui de alguém que não está mais vivo ou que não responda por si. Então, uma massa falida ou um inventário, uma empresa que faliu e deixou seus bens, tá? E ela precisa ressarcir ou restituir o consumidor. Aquele bem dela que ela deixou vai responder para ressarcir o fornecedor e o inventário da pessoa dentro do limite da dívida ou da responsabilidade também vai responder. Então, ente despersonalizado, tá? Só que o fornecedor, ele tem duas características que são muito importantes. O fornecedor, ele tem que fazer com habitualidade e finalidade lucrativa, tá? Eu coloco um carro à venda na internet. O meu carro, né? A Flávia vende carros com habitualidade e finalidade lucrativa? Não. Portanto, a Flávia não é fornecedor. Lembre disso, tá bom? Mas um estacionamento ou alguém que tem essa prática, gosta de comprar e vender carros, muitas pessoas fazem isso. Então, essa pessoa ela tem que fazer com habitualidade, com frequência e com finalidade de lucro, tá? Então, isso é fornecedor. E por último, o consumidor, né? O último elemento da nossa relação de consumo, da nossa fórmula matemática de relação de consumo é o fornecedor. O fornecedor também, ele é uma pessoa que vai consumir aquele produto ou aquele serviço como destinatário final. Então, essa é uma regra importante para o consumidor. O consumidor é o destinatário final daquele produto ou daquele serviço, tá? Se eu for num lugar e comprar muitos tênis e usar, eu sou consumidor, porque eles vêm para o meu pé. Se eu for num lugar e comprar muitos tênis e revender, eu não sou consumidora, não naquele momento, tá? Porque eu estou revendendo, ok? Então, para mim, não se aplicaria nessa situação a defesa, o desequilíbrio da relação de consumo, porque eu não estou como destinatário final. Então, para nossa relação de consumo, uma formulinha que está aqui, né, abaixo do nosso vídeo, significa que para ver a relação de consumo eu preciso de um produto ou um serviço, eu preciso de um fornecedor que fornece esse produto ou serviço com habitualidade e finalidade lucrativa, e eu preciso de um consumidor como destinatário final, ele consome para si, tá bom? Olha, vamos lembrar o seguinte, tudo que tiver um salão de cabeleireiro, posso fazer esse exemplo? Então, se a Flávia for a um salão de cabeleireiro cortar o cabelo, existe relação de consumo? Vamos colocar na fórmula? Então, vamos lá. Existe produto ou serviço? Sim, existe serviço, corte de cabelo, tá? Existe fornecedor que faz com habitualidade e finalidade lucrativa? Sim. O salão de cabeleireiros, ele faz com finalidade, com habitualidade e finalidade lucrativa, não é verdade? De corte de cabelo. E quem tá indo lá? Flávia. Então, ela tá cortando o cabelo dela. Então, existe relação de consumo nessa situação, ok? O salão de cabeleireiros, posso dar uma complicada? Vamos melhorar a situação? Um site, né? Você entrou num site de anúncios e vai comprar uma bicicleta. Podemos fazer essa relação? Então, você entrou num site de anúncios, né, que as pessoas entram lá e depositam o anúncio delas e viu uma bicicleta e vai comprar uma bicicleta. Porque agora você quer mudar de vida, né? E vai fazer coisas diferentes. Então, você vai usar uma bicicleta. Aí você entrou lá no site, clicou, fez a compra, né, da bicicleta. E essa bicicleta veio para você. Tem relação de consumo aí? Vamos colocar na fórmula? Vamos lá? Então, tem produto ou serviço? Tem um produto que é a bicicleta. Tem fornecedor? Não sei. Eu ainda não sei, vou pular. Tem consumidor? Tem você que está comprando para você usar. Então, você é um consumidor como destinatário final. A grande pergunta é, quem está vendendo é fornecedor? Essa pessoa que anunciou a bicicleta é alguém que vende bicicleta com habitualidade, com frequência e finalidade lucrativa? Se sim,
tem a relação de consumo e é garantido e é protegido pelo direito do consumidor essa relação, com regras especiais mais favoráveis para o consumidor. Agora, se esse cara que está vendendo, apesar de ter uma bicicleta e de você consumir essa bicicleta como destinador final, como destinatário final, perdão, esse fornecedor, se for uma pessoa, como eu, vamos falar, eu tenho uma bicicleta aqui em casa, eu não quero mais ela, tá no meio da minha sala, tá atrapalhando, eu não tenho mais o que fazer com a bicicleta, e eu anuncio nesse site, eu não vendo bicicletas com habitualidade e finalidade lucrativa, portanto não tenho consumidor, tchau consumidor, e se não tem consumidor, não tem relação de consumo, e se não tem relação de consumo, não tem a proteção do direito do consumidor. Olha, então nós precisamos pensar em cada caso concreto no que a gente vai fazer e aplicar a fórmula toda vez. Então, repassando a fórmula, como é que eu sei se tem relação de consumo? Eu tenho que ter produto ou serviço, um fornecedor que faça com habitualidade e finalidade lucrativa e um consumidor que consuma o produto ou serviço como destinatário final, consuma para si, ok? Tenho certeza que você entendeu. Um beijo!